meu nome é Michel e eu vou falar um pouquinho com vocês sobre materiais funcionais ecológicos, preparação, propriedades, fenomenologia e aplicações. Ok? Bom, então, inicialmente para me apresentar, faço parte do grupo de materiais funcionais avançados do Departamento de Física aqui da Federal. Espero, como comentei anteriormente, que meus colegas não me processem por direito de imagem, ok? Mas no nosso grupo, os três coordenadores, três professores que atuamos lá, são a professora Lilian, o professor Paulo Sérgio e eu. De forma geral, o que a gente trabalha são, aqui eu coloquei inicialmente, métodos alternativos de preparação. Esse método não é só utilizar um método, sino estudar a física atrás do método, certo? Também melhorar as condições de preparação para obter esses materiais com uma funcionalidade melhor, com um desempenho melhor, ok? Bom, a gente caracteriza todas as propriedades que sejam necessárias, dependendo das pesquisas que estamos realizando, e essas propriedades a gente tenta vincular com a fenomenologia estabelecida no momento, ok? A parte teórica e fenomenológica que a gente tem disponível. Bom, por que materiais funcionais? Os materiais funcionais, eles estão em tudo. Qualquer setor industrial aí que a gente pode imaginar hoje em dia, na atualidade, estão esses materiais funcionais. Eles têm sido responsáveis pelo desenvolvimento tecnológico que a gente tem tido aí nas últimas décadas. Ok? Só para a gente ter uma ideia, a gente fez uma análise aqui de mercado. No último quinquênio, a venda ou o mercado desses materiais funcionais, ele tem tido uma receita anual de 150 bilhões de dólares, com uma expectativa disso aí crescendo em torno de quase 6,5% cada ano. É muito dinheiro, certo? Particularmente na indústria eletrônica e elétrica, uma das que mais consome esses materiais, ok? Em princípio, nas cerâmicas funcionais avançadas por suas propriedades mecânicas, magnéticas, piezoelétricas, e eu vou falar sobre isso aqui daqui a pouquinho, tá bom? Então, o que são materiais funcionais? Materiais funcionais são aqueles materiais diferentes desse que a gente está vendo aí, ok? Às vezes, quando pessoas têm ideia, não, o que é um material? Para que servem os materiais? Os materiais servem para construir, vamos comprar material de construção. Então, a gente tem concreto, metais, madeira, e por aí vai, ok? Então, esses são aqueles materiais que a gente chama estruturais. Os materiais funcionais não são utilizados por causa de suas propriedades como dureza, resistência mecânica, flexibilidade, densidade. Não são utilizados por essas causas. São utilizados por outros motivos. Quais são os motivos? É que aqueles materiais eles apresentam propriedades que podem ser controladas através de um estímulo externo. Que tipo de estímulo externo? Por exemplo, uma tensão, uma força mecânica, luz, temperatura, campo elétrico, campo magnético. São possíveis estímulos, ok? Então, dentro dessa categoria, a gente pode incluir os materiais dielétricos, por exemplo, que a gente aplica um campo elétrico e eles respondem com uma polarização, uma mudança na polarização. Materiais piroelétricos, que igualmente, quando a gente aplica uma mudança de temperatura, nesse caso, o estímulo da temperatura, eles respondem também com uma mudança na polarização também, e depois como resposta a uma corrente elétrica, ok? Piezoelétricos, deformamos e nos dão uma corrente elétrica, um campo elétrico. Se a gente aplicar o campo elétrico neles, na inversa, eles se deformam. Ou seja, tem os dois efeitos. Eletroóptico, onde a gente pode modular a luz que passa através do material, através de um campo elétrico também. Condutores iônicos, onde a gente tem um processo de condutividade elétrica lá dentro, condução elétrica, só que não é feita por portadores eletrônicos, são feitos por portadores iônicos, como íons, vacâncias de íons, etc. Não? Tem todo o conjunto de materiais ferroicos e multiferroicos, incluindo ferroelétricos, ferromagnéticos e ferroelásticos, com os possíveis acoplamentos entre eles. Tá? Então, semicondutores, que a gente sabe muito bem que tem sido um dos principais responsáveis aí las últimas revolución industrial que te acontecido en las últimas décadas ahí, ¿no? Que son un poquito más velhos, ¿sabes cómo que era a tecnología hace 20 años atrás y como es hoy? ¿Ok? Materiales supercondutores,
Y un material magnético, que embora aquí yo comenté los materiales ferromagnéticos, existen materiales que tienen otros ordenamientos magnéticos que no son ferromagnéticos, pero que son importantes también. Todos esos materiales son bien colocados aí dentro do grupo de materiais funcionais, certo? Eu, particularmente, e em princípio o nosso grupo, ele faz um ênfase particular aos materiais ferroelétricos, tá? Por que materiais ferroelétricos? Os materiais ferroelétricos, eles são os melhores dielétricos que tem. As constantes elétricas mais altas no mundo aí de materiais, nós temos materiais ferroelétricos. Tá? Eles têm propriedades piroelétricas, são piezoelétricos, também tem propriedades eletroópticas e, sob certas circunstâncias, a gente pode convertir em condutores iônicos também. Então, você pode ver, aí coloquei essa ordem de propósito, o sea, todo o que está antes deles, eles são, certo? Por outro lado, nos interessa também, a mim em particular, me interessa bastante esse efeito magnetoelétrico, ok? Para a gente estudar o efeito magnetoelétrico, temos que conhecer um pouco, estudar os materiais magnéticos e temos que estudar efeito magnetoelástico. Você poderia perguntar, mas por que magnetoelástico se a gente quer magnetoelétrico? Isso eu vou falar lá para frente, ok? Beleza. Bom, tendo uma ideia geral de que são esses materiais, eu queria agora falar um pouquinho de como a gente prepara eles. E vocês podem ter percebido que aqui eu mudei de materiais para cerâmicas automaticamente. Por que para cerâmicas? Nós, embora a gente tenha trabalhado com monocristais também, tem alguns trabalhos que a gente faz com monocristais, damos preferência a trabalhar com cerâmicas, porque as cerâmicas são aquelas meninas lindas da indústria. As cerâmicas, elas têm a capacidade que a gente consegue modificar a forma delas muito fácil, elas são muito mais resistentes, têm uma resistência mecânica maior que os cristais, monocristais, e uma outra série de vantagens que são preferidas pela indústria. Então a gente tenta sempre trabalhar com cerâmicas, ok? Estudar com cerâmicas. Eu vou fazer agora uma história geral de como a gente obtém essas cerâmicas de forma geral do método convencional. Quando eu falo método convencional, é a forma mais simples a gente ter uma cerâmica. Okay? A gente vai ver, depois atrás vou colocar também um exemplo, que tem todo um universo de alternativas a isto que eu vou falar agora. Tá? Então, inicialmente, imaginem que nós queremos uma cerâmica com uma fórmula química como essa que eu coloquei aqui. Um exemplo, tá? Quantos cátions eu tenho? Eu tenho 4 cátions. Então, se tenho 4 cátions, eu preciso ter como mínimo 4 reagentes, tá? Cada reagente vai aportar um cátion diferente, sempre tentar procurar a máxima pureza possível, a gente tem uma cerâmica pura também, não? E, lógico, depois fazer umas continhas, que não vou entrar nesses detalhes agora, a gente vai saber a quantidade que tem que colocar de cada um desses reagentes e colocar junto para poder obter nosso material. E uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é que sempre que quando a gente soma a quantidade de todos esses reagentes, sempre vai ser um pouquinho maior que a quantidade final que nós vamos ter da cerâmica. Por quê? Porque tem aqui, ó, você pode ver que tem carbono, tem oxigênio, excesso que tudo isso vai embora quando a gente tem o material. Tá? Então tem um pouquinho aí que está faltando, que vai estar sobrando, digamos. Tá? Então, uma vez que a gente coloca todo isso junto, o próximo passo é misturar. Como que vamos a misturar? A gente pode misturar manualmente com a mocharif, preferencialmente de ágata, porque as cerâmicas são duras, e se não for de ágata, ele pode arranhar como mocharif, e aí contamina nosso poro. Ou se não, a gente pode fazer um moinho de bolas, certo? Com esse moinho de bola, o próprio atrito entre as bolas, ele mistura, ele faz uma boa mistura dos pós, do reagente, e ao mesmo tempo ele também homogeneiza o tamanho, ele vai quebrando, ele vai batendo, certo? E vai homogeneizando o tamanho do pó, certo? Que a gente vai colocar depois em alta temperatura, certo? Um óleo, quando a gente fala de alta temperatura, a partir de 800, geralmente 800, 1000, 1200, ok? Para que ocorra a reação de estado sólido, certo? O que é reação de estado sólido? Pues nada, a gente coloca os polos lá e tem um material, aquela fórmula que nós queremos obter no final. Não, professor, mas como que que temperatura a gente vai colocar nesse forno aí para poder obter o material? Bom, existem técnicas para a gente saber isso. Uma delas é a técnica de termogravimetria e análise térmico diferencial. No caso da termogravimetria, por exemplo, você pode ir monitorando a perda de massa durante o aquecimento do material. A gente já viu lá atrás que para que se formasse a reação, tem que existir uma perda de massa, porque aquele carbono em excesso de oxigênio tem que ir embora. Então, se a gente conseguir monitorar, a gente vê momentos em que tem a perda de massa e quando isso se estabiliza, que não tem mais perda de massa, já digamos, é uma pista que a gente pode ter para selecionar uma temperatura nessa região, por exemplo, para calcinar o material, para poder obter essa reação de estado sólido.
ok? E uma vez que o pó já está obtido, a gente tem que, princípio, como caracterizações básicas, o raio-x, a gente nunca faz questão de fazer porque é aquela dactilar dos materiais, não? Para ver se realmente você tem a estrutura que a gente quer, não? E temos também, por exemplo, microestrutura, a gente pode fazer microscopia eletrônica varredura desse pó, para a gente ver mais ou menos o aspecto dele, densidade, como chama? Distribuição de tamanho de partícula, não? E a gente pode fazer caracterizações dependendo do que a gente vai fazer com esse pó, tá? Bom, uma vez que a gente tem um material já reagido, mas ele ainda em forma de pó, o próximo passo, geralmente, a gente passa por outro processo agora, esse aqui é mais para moagem mesmo, porque durante o processo de calcinação, aquele tratamento térmico, geralmente ocorrem aglomerados, certo, dos pós, e a gente, para fazer o próximo processo que a gente vai fazer depois, que é a sinterização, a densificação da cerâmica, é necessário que esses pós tenham um tamanho de grão bem homogêneo, e quanto menor, melhor, tá? Então, a gente faz essa moagem já para moar mesmo, para quebrar um pouco o tamanho das partículas, e depois a gente passa pelo processo de conformação. O que seria esse processo de conformação? Bom, o mais simples é você colocar uma matriz metálica, um molde, essa matriz a gente coloca o pozinho, aplica uma certa pressão, ok? E a gente tira uma pastilha cerâmica dentro desse molde. Geralmente, se a gente usar uma prensa, somente uma prensa uniaxial, o que vai acontecer? Ocorre gradiente de densificação dentro desse compacto aí, prensado verde, ok? Geralmente o pó que está mais perto das paredes do molde, ele se movimenta, digamos assim, diferente daquele pó que está no meio, então você tem um gradiente de densificação, que isso pode afetar depois lá no final a qualidade da cerâmica. Então o que se faz, por exemplo, nós o que costumamos fazer é aplicar uma pressão muito baixinha aqui, só para a gente ter um compactinho, não? E depois aplicamos uma pressão bem alta de forma isostática. Essa pressão isostática o que faz é, digamos, fazer uma correção desse gradiente de densidade entre ter um pó compacto, né? Já seria como um copo, assim, algo parecido a uma pastilha, aquele remédio que nós tomamos, não? Ele tem uma forma, ele está durinho, mas também não tem muita resistência. A gente fazer assim, ele quebra facilmente, ok? Então, o próximo processo seria densificar o material. E o que é densificar? Já converter essa compactação de pós, que é o que a gente chama de copo a verde, isso aqui, copo a verde, em uma cerâmica mesmo. Quando a gente fala cerâmica, imagina pegar um pedaço de piso aí, de cerâmica mesmo, e você vê que é bem dura, é diferente que uma pastilha de remédio, não? Então, o que a gente faz é converter esse pó misturado, esse pó compacto, para um material já sinterizado, um material denso. Beleza? A gente pode ver a diferença aqui, por exemplo, do que um material prensado, ok? E um material sinterizado. Geralmente, normalmente as cerâmicas elas têm, depois de sinterizadas, o dobro da densidade que tinham quando estavam somente compactadas, ok? E, bom, qual é a temperatura que a gente precisa para realizar esse processo de sinterização? Bom, também tem técnica que nos dá uma informação, pelo menos aproximada, de qual é a temperatura inicial para a gente começar a fazer esse processo. Dilatometria. A gente aplica dilatometria ou a própria derivada dessa compactação, a gente pode monitorar como que a cerâmica ela vai compactando à medida que a gente vai aumentando a temperatura. A gente pode ver aqui que ela vai diminuindo, compactando, até que chega a um ponto, na realidade. O ideal é a gente ter um pouquinho mais aqui. Imagino que essa curva aqui tem um limite aqui de 1250 talvez do equipamento, não? Mas quando chega no limite em que ela já não compacta mais, ela se estabiliza, então supõe que aí chega uma densificação máxima, não? Então a gente escolhe uma temperatura próxima a desse valor e aí começa a fazer a gente fala começa a fazer porque a gente, depois que tem uma primeira temperatura, pode acontecer milhares de coisas. Por exemplo, se formaram fase secundária, a cerâmica trinca, então a gente vai ter que fazer toda uma série de estudos depois, quando a gente está obtendo material pela primeira vez, para de fato conseguir obter um bom material. Isso aqui é o básico, não? Bom, caracterizações, uma vez que a gente tem a cerâmica, básicas, não? Raio-X de novo, porque isso aqui são processos de alta temperatura também, que onde a gente se pode ter alguma formação de fase secundária, algum composto aí pode estar se degradando, certo? A gente pode ter uma contaminação do próprio forno, então sempre tem que
comprobar si realmente estamos ainda com o material e, importante, a gente medir a densidade, não? Por exemplo, aqui tem eu coloquei de propósito aqui uma curva de densidade, função de temperatura, de sinterização, certo? Você vê que aqui a densidade máxima que foi obtida para toda essa temperatura foi 86, 87%. Você pode jogar fora essa cerâmica. Isso aí, cerâmica para a gente poder chegar a caracterizar eletricamente, ela tem que ter acima de 90% de densidade. Já teve alguns alunos que ficaram até bravos comigo, porque a vezes eles vêm com a cerâmica, professor, será que essa cerâmica ficou boa? Aí o primeiro que eu faço é fazer assim, uma pressão nela, se ela quebrar, eu falo, não ficou bom. Só que assim, para ele chegar na cerâmica demorou a vezes 4, 5 dias, ou não sei, 2 semanas, teve que fazer um pó, e aí eu chego e quebro a cerâmica, mas não ficou boa, não adianta, se quebrar, não está boa. Uma cerâmica de 1 centímetro, por exemplo, se você fizer uma pressão leve, não pode quebrar, certo? Então, com isso aqui a gente tem as nossas cerâmicas, beleza? Esse aqui é o método mais simples, a gente chama processamento cerâmico convencional, ok? Agora, método alternativo tem um mundo. Eu estou colocando só alguns exemplos, por exemplo, para a gente ter a reação do material, a gente pode ter de diferentes formas, ênfase especial aqui aos métodos precursores poliméricos, a gente chama também pelo método de Pechini, onde lo que se forma, a gente forma un polímero cuyos cátions están dentro del polímero ya en las proporciones exactas. Ahí después se hace un tratamiento térmico, se quebra ese polímero y después se cristaliza. Ahí tengo y generalmente son tiempos nanométricos, con tamaño de partículas bien pequeño. ¿Okay? Entonces es un método que se usa bastante y él es se aplica bastante bien. ¿Cierto? Existen otros métodos, por ejemplo, síntesis por microondas, donde la gente disminuye bastante el tiempo de calcinación, ese tiempo para obtener el material. La gente sabe que con microondas, se comparar ahora para hacer un alimento, para esquentar o leite, o sea, microondas y no forno, microondas va a ser más rápido, 10 segundos, 15 segundos, yo tengo leite súper quente. La misma cosa acontece en la síntesis. Se faz a síntese bem mais rápido, mas nem todos os materiais é possível a gente fazer por microondas, ok? E por aí vai, tem todo um mundo de possibilidades. No caso da conformação também, ok? Aqui eu coloquei 4, mas aqui sim tem muitas formas de conformar cerâmica, ok? Aqui, ênfase especial a colagem de fita, em português, e laminação. Por que ênfase especial? Porque a gente tem usado bastante essa técnica, certo? Quando a gente fala fita, é fita mesmo. É fita... Você pega como se fosse aquela fita antiga, fita cassete, okay? Você pega assim e ela tem a flexibilidade, só que esto aqui é uma cerâmica. Inclusive essas fotos aqui são nossas, de nossos materiais. Se a gente conseguir chegar lá daqui a pouco, se não me atrasar muito, eu vou mostrar para vocês esse trabalho depois lá atrás, tá bom? E, bom, aí tem todo outro mundo aí de possibilidades para a gente conformar a cerâmica, tá? No caso da sinterização também, aqui, por exemplo, Flash Sintering, a nossa colega Lilian, ela tem não só trabalhado para obter cerâmica por esse método bastante, mas também tem estudado a física por trás do método, okay? Que não em princípio é colocar estou falando em princípio assim, de forma bem arrogante e de forma bem simples, a pessoa tem toda uma teoria atrás desse método, não? Mas aquecer o material num forno, não? E aí você aplica um campo elétrico, uma voltagem nesse material. Geralmente, inicialmente, não passa corrente, porque você tem um material isolante. E aí, quando começa a aquecer, dependendo da combinação de temperatura e tensão aplicada no material, existe um momento específico onde a corrente vai lá para cima. Cresce muito rapidamente, como se estivesse passando um raio por dentro do material e se sinteriza bem rápido. Muito mais rápido que fazer por este método. Certo? Tem a técnica de prensagem a quente, onde além de a gente aumentar a temperatura, a gente coloca pressão também. Então, essa pressão aumenta a densificação do material e, além do que mais, a vezes diminui também a temperatura necessária para densificar o material. Sinterização por SPS, Spark Plasma Sintering, onde a gente coloca o pó, pocinho de nossa amostra, já na forma que a gente quer, dentro de um molde de grafite, certo? E aplica pressão, ou seja, a gente consegue controlar a pressão que está sendo aplicada nesse molde e faz passar uma corrente enorme por dentro do pó. Quando falo enorme, falo acima de 500 amperes, 500, 700 amperes, pulsado, e o que a gente vê é que esto aqui como se fosse uma lâmpada, esse pó fica, é como se fosse o filamento de uma lâmpada incandescente. É uma boa comparação. A gente fica olhando assim para dentro da prensa do SPS
y no ve nada, fica todo escuro lá. Quando começa a passar a corrente, ela ilumina todo, o que ilumina a nossa amostra mesmo que está soltando a luz. E também se sintetiza muito rápido por essa via. Tá? E também tem várias técnicas de densificação assistida por laser também. Okay? Então, tudo isso que eu mostrei para vocês, imaginem, eu coloquei aqui, ó, reação, conformação e sintetização. Tudo isso a gente pode fazer, por exemplo, a reação por um método, conformação por outro, sintetização por outro, tudo isso a gente pode estar misturando e aí fica todo um universo enorme, não, de possibilidades para a gente ter uma cerâmica. Ok? Então, até aqui, mais ou menos falei para vocês o que são os materiais funcionais, como a gente pode ter de forma básica esses materiais, e gostaria agora de apresentar alguns exemplos para vocês terem uma ideia de o que a gente faz quando a gente faz uma pesquisa com esses materiais, tá bom? Então, o primeiro exemplo que eu quero apresentar para vocês faz parte, esse trabalho aqui faz parte da tese de doutorando Júlio César Camila Bornos Dias, que foi orientado pelo professor Paulo Sérgio da Silva Júnior, e eu tive a sorte, okay, de poder participar dessa pesquisa que eu gostei muito. E, bom, o que a gente tinha aqui? Qual é aquele acoplamento, estímulo-propriedade que nós tínhamos nesse trabalho aqui? O acoplamento era a través de temperatura, material ferroeléctrico y ferroelástico, que es el material aquí, BNT, una das matrices principales con que se testan los materiales ecológicos que no tienen chumbo, que no tienen ningún elemento tóxico en su estructura, ¿ok? Entonces, ¿qué gente tiene? Cuando este colocaba, aumentaba la temperatura, este modificaba la constante dialéctica. Eso ahí, un material ferroeléctrico, eso es normal, ¿cierto? Cualquier uno. Además, eso ahí no tem nenhuma novidade, certo? Essa aqui era a curva que nós observamos de permissividade elétrica em função da temperatura. Okay? Qualquer que conheça um pouquinho de ferroelétrico, que tenha trabalhado com ferroelétrico, ele observa uma curva como essa e fala, isso é uma curva normal de ferroelétrico, o que tem de novidade? Os ferroelétricos, quando você faz, na realidade, esta aqui é uma medida típica que a gente faz em materiais ferroelétricos. ¿Por qué? Porque ese pico aquí nos da una idea, por lo menos, o nos da valor, digamos, da temperatura onde o material deixa de ser ferroeléctrico com aquecimento, lo que a gente chama de temperatura de Curie, ¿no? Cuando a gente comienza a aquecer o material, existe una cierta temperatura donde no es más ferroeléctrico, comienza a ser paraeléctrico, por ejemplo, ya no tiene más ese ordenamiento ferroeléctrico. Esa temperatura es la temperatura de Curie. Entonces, esto es una caracterización básica de un material ferroeléctrico, ¿cierto? Existen materiales que tienen ese pico más estreito y otros más largos, dependiendo del tipo de material. ¿Ok? No caso nosso, sería una curva normal si no fuese por un único detalle, que la traición de fase no está lá encima, está aquí embaixo. ¿No? Cosa extraña. A gente estaba trabajando con ese material ya hace un tiempo y siempre ficaba aquella dúvida, mas ¿por qué está aconteciendo ese pico? Y, bueno, finalmente ficamos com essa dúvida aí e resolvimos ir um pouco mais a fundo para ver o que acontecia. Na literatura era atribuído a presença desse pico aqui a uma transição de fase difusa, como se a transição de fase que está correndo aqui, por exemplo, ela fosse extensa em uma ampla faixa de temperatura. Só que a gente conhece outros materiais que têm a transição de fase difusa, só que sempre, digamos que a difusividade é em torno da temperatura onde ocorre principalmente essa mudança, não, na estrutura do material, mas não aqui. Isso aqui era algo muito estranho. Então, o professor Paulo, principalmente, tinha feito com os alunos deles, tinha feito várias caracterizações mecânicas nesses materiais baseados, não só no BNT, mas também baseados em BNT, BNT-BT, com Tautebar, entre outros. Okay? E em todos eles aparecia uma anomalia, esta anomalia aqui no atrito interno. Pessoal, só para você ter uma ideia, esto aqui é um módulo elástico, o que é? É um módulo de Young, tem uma ideia da dureza do material, certo? E essa curva aqui que a gente chama de atrito interno está relacionada com as perdas de energia, certo? Que tem um material para acompanhar uma tensão mecânica. Por exemplo, quando a gente aplica uma tensão mecânica no material, ele vai se deformar, certo? A gente aplica uma tensão alternada, ele se vai deformar de forma alternada. Para fazer isso, ele vai perder energia. Essa perda de energia é o que a gente chama de atrito interno, ok? Então, por exemplo, esse pico aqui no atrito interno,
não era para acontecer. E a gente já tinha também essa dúvida, tinha acontecido várias vezes. Isso junto com aquele pico da permissividade nos fez a gente tentar estudar com mais detalhes esse processo. Tá? Para isso, a gente foi na técnica de corrente de depolarização termicamente estimulada, certo? Essa é uma técnica que está muito bem estabelecida na literatura, tem muitos métodos para a gente conseguir saber o que está acontecendo. Tá? Então, a gente teve a sorte que aplicamos na técnica e a gente conseguiu ver essa anomalia também na corrente. Tá? Então, o que é aplicar essa técnica? Aplicar essa técnica é polarizar um material ferroelétrico, que não é nada mais ou nada menos que aplicar um campo elétrico muito alto, 2.000 ou 3.000 volts por milímetro no material, e com isso a gente consegue organizar um pouco as coisas lá dentro, em termos de cargas elétricas, ok? Uma vez que esse material está já polarizado, a gente então começa a aumentar a temperatura, e aí eu vou fazer uma analogia meia boba aqui, para quem não está muito acostumado com a terminologia, ela consiga entender. Imaginem que a gente tem um monte de pessoas dentro de aquelas caixas metálicas, ¿no? Container, ¿no? Aqueles containers, um monte de pessoas lá dentro, algumas, 6, 7 pessoas. ¿Okay? E essas pessoas todas estão lá na terra dos gigantes. ¿Okay? Então, imagina que chegou um gigante e pegou o container, de momento, ele pegou na mão. Então, todo mundo se vai segurar. Imagina que os mais fracos se seguram num canto do container, os mais fortes no outro canto e os medianamente fortes no meio. E o gigante ele vai começar a chacoalhar essa caixa metálica, tá bom? Ele vai estar chacoalhando essa caixa metálica. Esse chacoalhar é equivalente ao ir aumentando a temperatura. Tá? A gente chacoalha, a gente está aumentando a temperatura. O que vai acontecer? Quando esse chacoalho vai ficar mais rápido, a frequência vai aumentando, o gigante vai começar a ficar bravo, ninguém sai de lá, os mais fracos, vai chegar um momento que você vai soltar, não vai conseguir aguentar essa força tudo. Então, em termos de temperatura, se a gente tiver portadores de carga que estão presos em algum lugar, eles estão segurando-se em algum lugar por algum motivo, quando a temperatura começa a aumentar, começa a chacoalhar tudo isso, os mais fracos, os que estão se segurando com menos força, eles saem, certo? E aí eles vão ter esse movimento, esse portador dá lugar a uma corrente, ok? E assim que vai aumentando a frequência cada vez mais, os mais fortes vão se segurando, mas chega um momento que não consegue segurar mais, você vai ter sequencialmente vários processos, certo? E isso é um processo termicamente estimulado, ou seja, processos de correntes. Okay? Esse processo, geralmente, ele pode ser, cada um desses picos, eles podem ser expressos com uma relação como essa aqui. Tá? Então, para nós fazer qualquer análise teórica desse processo que a gente tem aqui no meio, o primeiro que a gente tem que fazer é saber quantos picos temos aqui. Tá? Será que tem um processo? Tem 2? Tem 3? Aqui parece um negócio meio assimétrico, pode ter vários, né? Então, o método para a gente poder saber isso se chama limpeza térmica de pico, ok? O que é limpeza térmica de pico? Eu vou botar para a analogia boba o gigante lá. Imagina que o gigante agora, estamos na condição inicial, está todo mundo se segurando lá dentro do container e o gigante vai lá e começa. Vai devagarzinho. Aí quando ele aumenta, vai cair os mais fracos. Aí ele para. O que significa isso em termos da nossa curva? Eu vou aumentar a temperatura, passa o primeiro pico, cair, esses aqui são os mais fracos, caíram os mais fracos, e eu vou parar aqui e vou diminuir a temperatura de novo. Ou seja, parar significa diminuir a temperatura, não? O gigante. Aí parou. Uma vez que ele parou, eu vou começar de novo. Se eu começar de novo, os fracos não vão cair mais, porque os fracos já caíram lá atrás. Mas os outros a gente está segurando. Então, se eu começar aqui, eu vou ter uma curva que vai vir por baixo, não vai acontecer mais esse primeiro pico, tá? Mas os outros processos acontecem normalmente. Se eu restar essa última curva da curva original, ou seja, dessa que eu tenho aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter o primeiro pico limpinho. Certo? O único que eu vou ter vai ser esse primeiro pico. Então, a gente faz essa limpeza térmica. E esse processo pode ser aplicado para todos os picos que a gente tem no nosso espectro aqui de corrente, certo? Então, a gente aplicou esse método e encontramos que a gente tinha 2 processos. Tá? Temos 2 processos relacionados. E aí tem um outro método para a gente ter uma ideia de quais são as energias de ativação relacionadas com cada um desses processos. Essa energia de ativação é, digamos que, a força daquelas pessoas que estão lá se segurando no container, ok? Quanto mais força, você tem uma ideia. Se a força é muito grande, está segurando muito bem, a energia de ativação é grande. A energia necessária para poder tirar esses portadores, digamos, de carga de seu estado que estão presos aí, não? Então, e essa energia nos dá uma informação interessante, porque a gente procurando na literatura, a gente pode ter uma ideia de que processos estão associados com cada energia de ativação.
Para ter una noción de esa energía, por ejemplo, de activación, si a gente pegar esa expresión aquí é a que nos dá aquele pico, não? Aquela subida, certo? Se eu pegar no comecinho do pico, bem no comecinho, você vai ter, não tem uma inclinação, a inclinação é bem pequena, não? É bem pequena e é como se fosse praticamente um exponencial, porque olha aqui a curva. No comecinho a inclinação é baixa, então essa integral aqui é como se fosse zero, como se T e T0 fossem praticamente a mesma, tá? Então, essa integral é como se fosse zero e o exponencial de zero é igual a 1. Então, a gente vai e teria aqui que a corrente é proporcional a um exponencial, tá? Crescente, cuya coeficiente angular, digamos así, desde el punto de vista de un plot Arrhenius, estaría dado por la menos energía de activación dividido por la constante de Born. Entonces, a gente fazendo esse plot Arrhenius e procurando o coeficiente angular, facilmente a gente pode ter uma ideia inicial da energia de ativação associada a cada um desses processos. E a gente encontrou essas energias, tá? E uma vez que tínhamos já as energias, digamos, por lo menos uma aproximação dessas energias, a gente já foi em algo um pouco mais sofisticado, foi um programa, montamos um programa em MATLAB para fazer um fitting dinâmico desses dados experimentais. Então, inicialmente, o que fizemos? Consideramos, bom, aqui N já é 2, não? Estamos considerando 2 processos, 2 picos aqui, não? Inicialmente, fixamos a energia de ativação com aqueles valores iniciais que a gente tinha encontrado aqui, tá? E começamos a correr o programa para ele ajustar melhor possível esses valores que a gente não conhecia, não? Ou todas as demais coisas a gente conhece. Isto aqui é permissividade elétrica do vácuo, permissividade do material, tudo isso nós conhecíamos. Este beta é a taxa de aquecimento durante a medida, também a gente conhecia. Então, o que não conhecíamos de todo isso aqui era esse sigma zero e essa Q0 que está relacionada com a carga que está acumulada. Então, não sabe que carga está acumulada, então não sabe o que está acontecendo ainda. Então, em princípio, ajustamos inicialmente esses parâmetros até que estabilizasse o sistema. Depois, fizemos o contrário. Então, a gente fixa os parâmetros aqui e começa com a energia a variar, tá? E a gente faz um processo interativo até que o sistema estabilize. Quando o sistema estabilizou, ou seja, já não está mudando mais nada, a gente conseguiu fantasticamente esse fitting aí. Você vê que é um fitting muito bom, que está dado pela curva azul dos dados experimentais, ok? E aí os picos aqui que estão representados em verde e vermelho seriam os picos dos processos teóricos. Já está aqui um pico de fitting, não? Dos processos que estão acontecendo lá dentro, ok? E a gente conseguiu com isso ter uma estimativa melhor, não muito diferente do valor inicial que já tínhamos visto, mas das energias de ativação. Ok, uma vez que tínhamos energia de ativação, então a gente tem que estudar. Tem que procurar o que processo parecido, o que a gente tem na literatura parecido, que pudesse ter energia de ativação parecidas, tá? Para isso, a gente estudou bastante e chegamos nesses artigos, alguns artigos aí têm coisas similares, mas principalmente esse artigo aqui de Liu, que ele tem um material muito parecido. Veja que aqui nós estamos trabalhando com titanato de bismuto e sódio. Ele trabalhou com titanato estrôncio, certo? E ele encontrou, fazendo uma medida igual, parecida à nossa, de corrente termicamente estimulada também, ele encontrou uma energia de ativação, também 2 processos, um pico meio assimétrico também, com 2 processos muito parecidos aos nossos, 0,82 nosso, 0,86 e 1,11, certo? Praticamente as mesmas energias. E depois de uma análise criteriosa nesse trabalho, ele propõe que esses 2 processos eles estão associados inicialmente. Imaginem que as vacâncias de oxigênios são vacâncias de oxigênios. O que são vacâncias de oxigênio? Quando a gente tem processo material, se criam defeitos, principalmente nas cerâmicas, se criam defeitos, ok? E esse defeito, que são, nesse caso, essas vacâncias de oxigênio, onde tinha que ter um oxigênio, não tem. Então, tem um buraquinho lá, e isso que a gente chama de vacância de oxigênio. Eles estão no lugar, inicialmente, no lugar onde tinha que estar o oxigênio, certo? Dentro do grão. Estamos chamando aqui de cerâmica, são policristais que estão formando por graus, tá? E esses aí, aquela analogia nossa são os mais fracos, digamos assim. Quando eu começo a chacoalhar o sistema, aumentar a temperatura, vai chegar um momento que essas vacâncias de oxigênio vão começar a se movimentar e elas, em princípio, elas vão chegar a parar no contorno dos graus, porque o contorno dos graus, nesse caso aqui, ele é mais resistivo, ele funciona como uma barreira para essa vacância de oxigênio. Então, ela começa a se movimentar, chega no contorno do grau, como ele é mais resistivo, ela não se consegue movimentar mais e se acumula lá.
Então, esse primeiro processo dela se movimentar até o contorno do grão seria esse primeiro P1 aqui que a gente está colocando com essa energia de diluição 0,82. Mais tarde, quando a gente aumenta mais a temperatura, dá mais energia ao sistema, a gente dá energia suficiente para alguma dessas vacâncias poder atravessar esse contorno de grão, ok? E aí seria esse outro segundo processo. Perfeito. A gente achou fantástico. Já com esto a gente incluso ya podía até falar que ese pico que no estábamos viendo en la permisividad no tenía nada a ver con tradición de fase difusa, nada, era un otro proceso que es lo que a gente ya más o menos que tenía demostrado con todas esas caracterizaciones, pero a gente quiso ir un poquito além. Para nós no es tan difícil obter un material con más vacancia de oxígeno, o sea, colocar vacancia de oxígeno dentro del material. ¿Qué significa eso? A gente pegó un mismo material que no estamos caracterizando, ¿cierto? Y colocamos ele num tratamento térmico a alta temperatura e em alto vácuo. Quando a gente coloca vácuo, aumenta a temperatura com vácuo, o que acontece? O oxigênio que está lá dentro do material, formando o material, ele por difusão, ele tenta sair. A tendência é sair do material. A gente com isso cria mais vacância de oxigênio. Se o efeito estava relacionado com vacância de oxigênio, se a gente colocasse mais vacância, tinha que mudar alguma coisa. E, de fato, quando a gente mediu a permissividade novamente, a gente viu que mudou, ficamos bem felizes inicialmente, mas rapidamente nos estranhou alguma coisa, não? Se o processo estava relacionado com vacância de oxigênio, quando a gente colocasse mais vacância, não deveria de aumentar, por exemplo, a permissividade, ter mais vacância, não deveria se incrementar o processo. Bom, aí a estudar de novo e finalmente a gente, na realidade, a permissividade elétrica, termodinámicamente depende de mudar variación de polarización con el tiempo, o sea, como una velocidad con que la polarización del material ele muda, ¿tá? Entonces, en realidad no está muy relacionado con la cantidad en ese caso aquí de vacancia, en ese proceso específicamente, pero sí con la velocidad con que ellos se están movimentando. Y la gente consiguió aprender, digamos así, cuando a gente coloca muchas vacancias dentro de estos sistemas, esas vacancias forman aglomerados, certo? Eles não, geralmente, quando você tem muita, ele começa a se aglomerar uma com a outra. Então, o movimento de uma já depende também do movimento das outras. E então, a mobilidade delas diminui bastante. Então, bom, com isso, a gente ficou feliz de novo, porque tinha toda a lógica, não? Que a permitividade diminuísse, e fomos lá fazer uma análise mais criteriosa, digamos assim, desse material, tá? Então, fizemos uma caracterización de espectroscopías de impedancia. ¿Qué es eso? A gente caracteriza a impedancia material imaginária en función de frecuencia. A gente fez eso para varias temperaturas y aplica, de esa configuración aquí, a gente aplica una modelaje del material como siendo varios circuitos RC paralelos colocados en serie. Y cada uno de esos circuitos representa una parte diferente del material. Por ejemplo, o electrodo, ele é um circuito RC série, a RC paralelo, a cerâmica como tal, o grão é outro circuito RC paralelo e o contorno do grão, outro circuito RC paralelo. Todos eles um em série com o outro. É uma modelagem bem típica desses materiais, de elétrico, materiais ferroelétricos, okay? Ou materiais policristalinos, sendo mais preciso. E com isso a gente fez essa caracterização em função da temperatura. Tá vendo? Aqui está 800, mas a gente fez temperatura ambiente e foi aumentando a temperatura. Com todos esses dados que nós tínhamos do material, a gente pegou os modelos aí correntes na literatura e tentamos então reproduzir o que seria a permissividade associada então àqueles processos, ok? E tanto a permissividade ou o próprio atrito interno, que é a parte mecânica, ok? Só que no caso do atrito interno, a gente não tinha todos os parâmetros disponíveis, a gente o que fez foi um fitting. Usamos os parâmetros que tínhamos disponíveis e tentamos fitar, certo? Para ver o que acontecia. E vocês podem ver que a gente conseguiu reproduzir, incluso com essas curvas totalmente teóricas, com essas curvas aqui a gente não, são praticamente todas calculadas, não? Reproduziu muito bem o comportamento que a gente tinha da permissividade elétrica a altas temperaturas e a parte mecânica também o atrito interno, que pelo menos tirava as nossas dúvidas, que a gente está recorrentemente ficava com essas dúvidas do que estava acontecendo lá dentro, ok? E com isso a gente colocou o nosso grauzinho de areia lá no aquele mar do conhecimento, beleza? E com isso a gente termino esse exemplo que eu coloquei para vocês. Agora eu vou passar para um outro exemplo, que é outra coisa, certo? A gente agora vai estudar esse acoplamento aqui magnetoelétrico, certo? É o trabalho de tese do meu aluno doutoral
Washington Santa Rosa, que ele fez a tese sobre a minha orientação, foi meu primeiro aluno de doutorado, tá? E para a gente estudar esse efeito magneto-elétrico, vamos a estudar materiais piezoeléctricos e vamos a estudar materiais com propriedades magnéticas e esse efeito magneto-elástico. Daqui a pouquinho, agora sim, daqui a pouquinho eu explico já para você por quê, tá? E, bom, sempre tentando, que a nossa política é manter aqueles materiais ecológicos, tá? Que não tenha nenhum elemento tóxico dentro da sua estrutura, beleza? Então, bom, esse trabalho do Washington ele foi bem divulgado, a gente já praticamente divulgou todas as partes do trabalho, certo? E, bom, vamos lá. Imaginem que a gente tem um material que tem, ao mesmo tempo, simultaneamente, ordenamento magnético e ordenamento ferroelétrico. Se isso acontece, a gente pode pegar a energia do material, nesse caso aqui a energia livre de Gibbs, e expandir em função do campo elétrico e do campo magnético. Tá? Fizemos as derivadas com respeito ao campo elétrico e magnético, a gente pode ter a polarização e magnetização, respectivamente. Tá? E observando aqui esses últimos coeficientes que saem aqui atrás, a gente pode ver que são coeficientes de acoplamento magneto-elétrico, porque a gente aqui tem campos magnéticos modificando uma polarização ou campos elétricos modificando uma magnetização do material, ok? Geralmente esses termos de segundo ordem aqui, tá? Eles são bem menores que o primeiro, e o primeiro também não é que seja muito grande também, então geralmente o primeiro termo, o alfa, é o termo de mais interesse, beleza? O que nos interessa. O efeito magneto-elétrico intrínseco é aquele que ocorre naqueles materiais que têm intrinsecamente, por sua própria estrutura, esses dois ordenamentos, magnético e ferroelétrico ao mesmo tempo. Tá? O que acontece? Os materiais que têm essa propriedade, eles são muito poucos. Já por a própria simetria, por a própria física que tem dentro do material, eles não conseguem ter os dois fenômenos, digamos, os dois ordenamentos ao mesmo tempo. Então, são muito poucos materiais. Mesmo dentro desses poucos materiais, os que têm, muitos deles, eles têm uma temperatura de Curie da fase magnética, que é aquela temperatura onde a fase magnética não existe mais, para de ser magnético e não é mais magnético. Uma temperatura de Curie muito abaixo, por exemplo, a temperatura ambiente. Imagine que o material tem os dois ordenamentos, magnético e ferroelétrico. Quando vamos aumentando a temperatura, em torno, digamos, 10 Kelvin ou 15 Kelvin, o material já não é mais magnético. Então, para aplicações em temperatura ambiente, esse material não vai servir. Tá? E por outro lado, mesmo nos materiais que eles conseguem ter o ordenamento lá em cima, até depois da temperatura ambiente, os dois ordenamentos, o acoplamento entre essas propriedades elétricas e magnéticas ele é muito fraco. A maior parte desses materiais é muito fraco. Ok? Então, o que a gente faz? A gente abandona o efeito magneto-elétrico ou tentamos fazer outra coisa. Existe um jeito de ter esse efeito magneto-elétrico de uma forma diferente, que é o que a gente chama de forma extrínseca, que não é nada mais e nada menos que ter um material compósito constituído por dois materiais diferentes, ou duas fases, a gente chama, diferentes. Nesse caso, a gente vai colocar uma fase ferroelétrica e outra magneto-restritiva. Tá? Os materiais ferroelétricos, eles apresentam o efeito piezoelétrico, ¿no? Y los magneto-restrictivos, por el propio nombre, también, eles no piezomagnéticos, eles se van a deformar com um campo magnético aplicado, ou contrariamente, se a gente deformar eles vão responder com uma mudança na magnetização, tá? Então, imaginem aqui que nesse compósito a gente vai aplicar um campo elétrico nele. O que vai acontecer? A fase ferroelétrica, como é piezoelétrica, quando a gente aplica um campo elétrico, se deforma. Essa deformação é transferida para a fase magnética e essa deformação na fase magnética vai dar origem a uma mudança de magnetização. Tá? Então, como efeito produto, digamos, o efeito final, o que a gente tem é que com uma variação de campo elétrico, a gente tem uma variação da magnetização. E a mesma coisa acontece no sentido inverso. Com uma variação de um campo magnético, temos uma variação da polarização do material. E isso é um efeito piezoelétrico, magnetoelétrico, não? É o que a gente quer. Então, beleza, já temos, salvamos a pátria aqui, temos de novo o efeito magnetoelétrico, e a gente pode agora trabalhar para cada vez melhorar esse efeito, maximizar. Beleza? Como é que podemos medir o efeito magnetoelétrico? O coeficiente magnetoelétrico, a gente normalmente em materiais extrínsecos, em compósitos, a gente tem dessa forma. Colocamos um campo DC magnético, corrente contínua,
campo magnético continuo, ¿no? Y eso es porque ni todos los materiales magnetoestrictivos que son utilizados son ferromagnéticos. Entonces, a veces no tienen aquella magnetización espontánea. Entonces, la gente coloca, imagina, gente, pues, se usa un material, por ejemplo, antiferromagnético, un material diamagnético. Cuando la gente coloca ese campo DC, la gente induce una magnetización del material y ahí sí aplicamos un campo AC, ¿tá? Y con ese campo AC la gente va a tener una respuesta proporcional a la misma frecuencia de ese campo alternado, que va a ser una voltaje, un campo eléctrico, ¿tá? Si la gente ve ahí la relación entre la variación de campo eléctrico con la variación del campo magnético AC aplicado, la gente tiene un coeficiente magnetoeléctrico ahí que es definido como coeficiente magnetoeléctrico de voltaje, y aquel que la gente mede en materiales compósitos, ¿tá? ¿Qué tipo de materiales compósitos escolher? Existen varios tipos, de forma de a gente combinar las dos fases, ¿tá? A gente puede colocar de tipo 0,3, que son puntinhos de una fase dentro de una matriz a otra, tipo 2,2, que es como esa figura aquí, ¿no? K+, en la secuencia de una fase y la otra, o de tipo 1,3, que son pilares de una fase dentro de una matriz de otra fase. En fin, existen varios motivos por qué los mayores respuestas magnetoeléctricas son encontrados los compósitos de tipo 2,2, ¿ok? No voy a entrar en ese detalle ahora, si no, no va a dar tiempo para dar un seminario en un tiempo determinado. Mas, por eso a gente escolheu esse tipo, 2,2, tá? A gente escolheu compósitos laminados que consisten de colocar uma fase ou outra, parecida a este que estou mostrando aqui, tá? Então, dá uma olhada nessa figura, só para vocês terem uma ideia, que a maior parte de todos esses compósitos que têm as respostas mais prominentes, digamos assim, são todos a base de chumbo, PZT, PMNPT, o sea, esto aqui é titanato circunado de chumbo, aqui é titanato de chumbo, neobato de chumbo com manganês, certo? Então, todo con chumbo. Y en el caso de la fase magnetoestrictiva, digamos así, son todas ligas metálicas o complemento entre esas fases, eran 20 en todos esos casos ahí, es cola mismo, es colado, una cola especial, cola una fase con otra y vamos a medir entonces. ¿Cierto? En esos casos, la gente no quería usar ni ligas metálicas, la gente quería cosinterizar la fase ferroeléctrica con la fase magnetoestrictiva. Materiales que son fáciles de cosinterizar con materiales ferroeléctricos son ferritas, ¿tá? Porque también la gente puede obtenerla de forma sinterizada, igual que los materiales ferroeléctricos. Y entonces, la gente escogió ferritas para ser nuestra fase magnetoestrictiva. Entonces, tenemos que escoger ferritas. Materiales más utilizados, la ferrita más utilizada en compósitos magnetoeléctricos es ferrita de níquel. Cuando la gente fue a estudiar ahí, la gente vio que la magnetoestricción de la ferrita de cobalto es bien mayor que da ferrita de níquel. Y a primera vista, se fala, no, voy para la ferrita de cobalto, ¿no? Até porque a ferrita de níquel no sería una opción para nosotros, porque el níquel, além de ser bien caro, él es bien tóxico también en forma gaseosa. ¿Tá? Cuando la gente tiene ese proceso de sintetización, siempre la gente elimina gases, vapores, los cátions, ¿no? Entonces, la gente eliminó a ferrita de níquel ya automáticamente. Mas cuidado. O sea, aparentemente la gente acha que la ferrita de cobalto aquí es mejor porque tiene una deformación mayor con campo magnético, mas lembra que el acoplamiento no ven pero el valor absoluto de deformación y sí la variación, la derivada, ¿no? La deformación con respecto al campo magnético. ¿Tá? Entonces, olha aquí, yo coloqué, aquí no es la deformación, estos son curvas de magnetización en función del campo magnético, pero si no me engano, a magnetoestricción es proporcional a la magnetización cuadrada, alguna cosa así, entonces no tiene mucha diferencia. ¿Okay? ¿Qué acontece? Ven aquí en el caso de la magnetización, como en el caso de la ferrita de cobalto, tiene una magnetización mayor que la ferrita de níquel. Mas, ¿qué acontece? A gente, aquí yo coloqué, por ejemplo, para llegar a 10 microgramas, yo preciso aplicar un campo magnético aquí de 3.000 oeste, o 3 kilo-oeste. En cuanto a la ferrita de níquel, son precisos de 1.300 oeste, tá? Entonces, si yo fizer un cálculo bien simple aquí, son 10 dividido por 3.000 o 10 dividido por 1.300, ya podemos ver que esa, digamos, esa derivada simplista aquí que yo fiz, ¿no? Fica el doble ya la ferrita de níquel, ¿cierto? Entonces, eso es lo que acontece en la parte de deformación también, la magnetoestricción. Entonces, ferrita de cobalto, sozinha assim, ela não funciona. Vai dar coeficientes magnéticos muito baixos. Uma alternativa é dopar ela. Quando a gente dopa ela,
a gente procurou na literatura alguns trabalhos e viu que, de fato, a gente consegue diminuir ou aumentar, digamos, o efeito, aqui está o módulo, né, da derivada, certo? Aqui tem a ferrita zero, ferrita pura, aqui praticamente que duplica o valor só colocando dopante, nesse caso aqui, dopante manganeso cromo, aqui com galho, certo? Então, considerando isso, a gente decidiu utilizar a ferrita de cobalto, ok? Dopada com galho e manganeso. Aqui o galho também dá um valor bem interessante, incluso maior que no caso do manganeso. E fazer um refinamento, porque nesse trabalho que a gente encontrou na literatura, os passos aqui de dopagem, aqui era 20% de manganeso, 40, 0, então vai de 0 para 20 para 40. Mas a gente pode ter um máximo local aqui em torno desse máximo, não? Então a gente tentou procurar esse máximo local, tanto no caso do manganeso quanto no caso do galho, certo? Então preparamos aqui 8 composições, 4 para cada um dos dopantes, certo? Por outro lado, bom, aqui, depois de 2 anos, a gente chegou aqui, não? Depois de escolher os materiais e chegar nessa figura aqui, passaram praticamente 2 anos, não? De trabalho para ter a cerâmica, otimizar o processamento, tudo. Aqui a gente tem já magnetoestrição, não? A deformação. E aqui tem a derivada, que também é chamada de coeficiente piezo-magnético. Se usa muito esse termo aqui quando a gente trabalha com magnetoelétrico, tá? Coeficiente piezo-magnético. E a gente pode ver que, de fato, a gente conseguiu, no caso da galho, não muito, não? Mas a gente conseguiu com 15% aqui uma melhora, e no manganeso até que é bastante, com 25%, certo? Pronto. Então, vamos lá. A gente quer fazer compósitos 2,2, laminares, tá? Então, no caso dos compósitos laminares, esse coeficiente, desculpe, 1 não é suficiente. Aqui, a gente tem medido 1. O que significa esse coeficiente de peso magnético 1? É que eu aplico o campo magnético numa direção e meço a deformação nessa mesma direção. Mas, no caso dos compósitos laminares, como eles são planos, eles são camadas, não? A gente também nos interessa, quando a gente aplica o campo magnético nessa direção, como que é a deformação na direção perpendicular, a transversal. Então, precisamos também desse Q2,1. Sempre essas deformações, 1,1 e 2,1, são inversas, não? É como se a gente estica uma coisa, quando a gente estica uma coisa, ele vai aumentar o tamanho, digamos, nessa direção que a gente está esticando, mas vai diminuir na largura dele, não? Então, está esticando. Então, sempre são, ali essa soma que a gente está colocando aqui é uma resta, de fato. Então, quando a gente faz essa resta, a gente viu que, apesar de a gente ter encontrado um valor maior aqui do coeficiente Q11, no caso da ferrita de galho, essas dopadas com 15%, e menor no caso de manganeso, a soma desses dois coeficientes de pressão magnética é maior incluso na ferrita de manganeso. Então, em princípio, ela é ainda mais prominente, digamos, para aplicações do que o caso da ferrita de galho. Mas então, escolheu as dois para a gente fazer nossos compostos, tá? E aqui é uma simulação não, um cálculo usando esta expressão aqui, esse modelo, a gente tinha já todos os parâmetros e conseguimos fazer esse cálculo aqui e comparar como que seria se a gente fizesse um compósito, digamos, com este material, essas nossas duas ferritas escolhidas, e o PZT, que é o material ferroelétrico de titonato e cinconato de chumbo, o material ferroelétrico mais amplamente utilizado em tudo aí, mas tem chumbo, tá? Ou com um material livre de chumbo, que seria um material base de miobato, de sódio e potássio, dopado com lítio e tanta, que estava um material bem promissor também, entre essas correntes aí de materiais ecológicos, ok? E a gente viu que não ia dar muita diferença e automaticamente a gente partiu para escolher então a fase piezoelétrica de nossos compósitos, tá? Nós baseamos inicialmente esse trabalho de Saito aqui, ele teve várias composições de miobato de sódio e potássio, dopadas com lítio e tántalo. Ele encontrou que para essas composições, que tinham a proporção de 3% de lítio e 20% de tántalo, era que dava essas três aqui, a maior resposta, ok? Ainda tinha essa outra cerâmica aqui, LF4, que ele colocava antimônio, um pouquinho de antimônio substituindo o tántalo. Antimônio, já dentro da nossa política de materiais ecológicos, não entrava bem. Então, a gente preferiu ficar com essa composição mesmo, com esse LF3, que já melhorava bem as propriedades do KNN, digamos, puro. A gente não, quando falo puro, é sem colocar essa dopagem de lítio e tántalo. E pensamos fazer a mesma coisa. A gente pegou essa composição e tentou fazer um refinamento desse máximo, tentar procurar algum máximo local
E para isso, aqui a gente conseguiu, fez 9 composições. No caso do lítio, a gente foi de 3,5% e 4%, e no caso do tántalo, colocamos 15, 20 e 25%. Okay? E começamos a estudar. Então, do mesmo jeito que foi na ferrita, passaram 2 anos e meio até chegar nesse gráfico aqui, não? Mas estou colocando já os resultados finais, senão não daria tempo. E aqui a gente pode ver que depois de otimizar as condições de obtenção e as propriedades, não? A gente chega mais ou menos a uma caracterização total, praticamente total, desses materiais. Podem ver aqui ó, que o material que dá maior coeficiente piezoelétrico é o material que tem 4% de lítio e 20% de tántalo, esse que está aqui. É um material bem promissor, é o que deu maior para nós. E a permissividade elétrica também é uma propriedade bem importante para os compósitos magnetoelétricos, mas ela entra de forma inversa. Geralmente, materiais que têm menos permissividade elétrica, eles apresentam um coeficiente magnetoelétrico maior. Okay? Então, tendo todas essas propriedades prontas, a gente conseguiu, aqui nesse caso, utilizando simulação por elementos finitos, conseguimos fazer uma simulação de todos esses nossos materiais. Já agora, a gente já estava simulando já o que a gente queria fazer. Era nosso material piezoelétrico aqui e a nossa ferrita de cobalto dopado com manganeso, nesse caso aqui. Essas simulações foram com as ferritas de cobalto dopado com manganeso. E a gente vê, como aqui, por exemplo, a que a mais prominente, que é muito perto aqui do PZT, o que se esperaria para o PZT, é aquela, seria essa aqui, ó. Não é exatamente a que tem um coeficiente piezoelétrico maior. Por quê? Porque essa, apesar de ter um coeficiente piezoelétrico um pouco menor, ela tem uma permissividade bem menor também. Então, isso favoreceu. Por isso que é bom a gente fazer esse tipo de simulação. E, bom, a partir daqui a gente escolhemos algumas composições para fazer nosso compósito, tá? Se fora por mim, eu escolhia só uma, mas o Washington, ele insistiu que ele queria várias, porque assim testava e a gente tem que dar liberdade para o nosso aluno, então ele escolheu 3 ou 4, escolheu essa, escolheu a própria de Saito e algumas outras por aí que ele achou interessante também. E, bom, a gente conseguiu fazer outras simulações deste trabalho ainda, nesse caso, a parte geométrica do material, relação entre o diâmetro do compósito, o comprimento do compósito e a espessura dele. Tá? A gente viu que tem alguma. Isso vai chegar, inicialmente vai aumentando até que chega a um ponto aí que se estabiliza. Tá? E também, isso aí a gente pode melhorar ainda essa resposta magnetoelétrica aqui também com o número de camadas que a gente coloca nesses compósitos. Lembra que os compósitos laminares têm várias camadas. Se a gente aumentar esse número de camadas, também a gente pode ir aumentando. Então, aqui toda simulação por elemento finito. Tá? Então, beleza. Já temos materiais selecionados, temos algumas simulações, mais ou menos a gente já tinha uma ideia do que queria, tá? Para melhorar esses nossos coeficientes magnetoelétricos, e a gente começou a fazer os compósitos. Tá? Primeiro, aqui, esse trabalho, eu vou colocar os resultados, digamos, mais relevantes para passar rápido. Já são compósitos tricamadas, aqui são 3 camadas, que foram feitas a partir de prensagem, como eu expliquei lá para vocês, aquela obtenção convencional, só que a gente, a parte de conformação, a gente colocou um pouquinho de pó de uma ferrita, prensava um pouquinho de pó do piezoelétrico, prensava, da ferrita de novo e fazia essas tricamadas. Só que elas foram obtidas por prensagem a quente, não foram sintetização convencional, prensagem a quente, beleza? Então, aqui, ó, a gente tem uma comparação bem legal. O que seria o material sem dopagem se a gente não colocasse dopagem nenhuma no KNN e na ferrita de cobalto, e o que acontece quando a gente dopou? Aqui, não me lembro exatamente qual é o material, mas eu tenho sido um dos que deu melhores respostas. Aqui, no caso, é com a sola ferrita dopada com galho, só que tinha dopada com galho. A gente vê como a gente, aqui no máximo do material não dopado, a gente tem uma resposta aqui magnetoelétrica em torno de 1,4 milivolts por centímetros oeste, tá? E no caso, já um material otimizado, com dopagem, tudo, a gente vai até praticamente 8. A gente vai de 1,4 para 8, tá? Só para colocar o dopante. Se formos agora para a ferrita de manganeso, a gente tinha visto lá atrás, quando analisamos a ferrita, que era a mais prominente, incluso porque aqui a diferença entre os coeficientes piezo-magnéticos, lembra que U1 mais que 2,1 era maior. Então, a gente pode ver que a gente vai para 20. Então, se a gente comparar com o material não dopado, cujo compósito, aquela tricapa, era 1,4 coeficiente, de 1,4 para 20, aumentou bastante, não? Então, olhem para você como é importância a gente conseguir fazer isso, a gente conseguir fazer todo esse tipo de estudo para poder maximizar as propriedades. Então,
Una cosa, yo coloqué exactamente ese trabajo aquí, porque una cosa que nos llamó mucho la atención, tal vez estoy llamando para vocês agora, se están olhando a figura, es falar, nossa, o material só por, esta temperatura que aparece aqui é a temperatura de sinterização do compósito. Lembra que aqui foi sinterizado com pressão quente, não? Então, sinterização junto com pressão. Mas uma coisa bem interessante é que só com uma diferença de 30 graus nessa temperatura de sinterização, a gente aumentava muito a resposta magnético-elétrica ao material. Não é comum, é um material, se mudar 30 graus como chama, da temperatura de sinterização e pegar alguma propriedade e mudar tanto assim. A gente, bom, foi lá, procurou o que estava mudando lá dentro das propriedades do material. Inicialmente medimos polarização das ambas as amostras, a gente viu que não tinha muita diferença, certo? Depois procuramos microestrutura para ver se que era, o material estava densificando muito mais em 1080, mas também não tinha uma diferença significativa entre as microestruturas aí de ambos os materiais. A gente foi então a medir a permissividade elétrica. Aqui sim, se vocês procurar, eu falei para vocês lá no começo que os materiais ferroelétricos têm uma transição de fase, um pico em torno da temperatura de Curie, que é a temperatura onde ele muda de ferroelétrico para não ferroelétrico, tá? Mas o que é isso aqui? Bom, isso aqui é um fenômeno que ocorre em materiais que têm, vamos falar assim, interfaces com resistividade diferente. Então, exatamente a gente tem nosso compósito, a gente tem uma ferrita, geralmente muito mais condutiva que o ferroelétrico é bem isolante, certo? Então, você tem várias interfaces aqui nesse material que tem condutividade diferente. Quando isso acontece, você tem portadores, por exemplo, no caso da ferrita, provavelmente ela pode estar gerando portadores eletrônicos aí no material, e esses portadores eletrônicos não têm liberdade para passar quando a gente coloca um campo elétrico, passar pelo material completo, porque eles se encontram uma barreira no meio, que é o material piezoelétrico, não? Então, o que acontece? Eles ficam meio que presos lá, quando a gente aplica um campo elétrico alternado, que é o caso da medida para ter a permissividade elétrica, eles começam a ser meio que acompanhar esse campo elétrico, e eles dão uma contribuição, então, para a permissividade elétrica. Isso que a gente chama de relaxação de Maxwell-Wagner. É típico de materiais com contornos, assim, com diferentes condutividades elétricas, ok? Então, a gente percebeu que ya a partir de esa relación de Maxwell-Wagner, que está relacionada con la conductividad eléctrica del material, que en el caso del material feito en 1080, que es aquí de cima, tiene una permisividad a temperatura ambiente aquí bien menor, o la mitad prácticamente del material feito en 1050 grados Celsius. Y eso ya era un poquito más, ¿no? La permisividad, gente sabe que es directamente proporcional al coeficiente magnético-eléctrico. Y o que tenía más coeficiente, tiene una permisividad menor. A la era inversamente proporcional, no sé si eso fue lo que faló. Entonces, ¿cómo sabíamos que todos esos procesos aquí están relacionados con la conductividad del material? A gente fez, entonces, de nuevo, ese análisis de espectroscopía de impedancia para tener una idea de la conductividad o la capacitancia, en ese caso, tanto do ground, cuando falo do ground, es la parte interna aí dos cristais, quanto os contornos entre um cristal e outro, que é o contorno de grau. Tá? E, de fato, a gente viu que, embora a condutividade do grão ela não muda muito, que é o que a gente espera, mudar de temperatura de 1050 para 1080 não é para mudar muito as propriedades do material, mas o contorno de grau muda bastante, certo? Olha, aqui, embora pareça que não é muito, é uma escala logarítmica, então está mais de uma ordem de diferença entre a condutividade do contorno do grão da cerâmica sinterizada 1050 a 1080. Então, bom, de por aqui a gente já, a princípio, encontrou qual era, de fato, qual era essa mudança da condutividade da fase ferrita, na realidade, porque a fase ferrita é a que muda essa condutividade, que dá origem a essa condutividade aqui, certo? Ela está diretamente relacionada com essa intensidade da relaxação de Maxwell-Wagner. Isso afeta a permissividade do material e já por aí vai, então, afetar também o coeficiente piezoelétrico, beleza? Então, nesse trabalho aqui, a gente, de fato, adiciona um grau de liberdade a mais quando a gente vai a desenhar um compósito magnetoelétrico. Porque, geralmente, quando a gente desenha o compósito, a gente vai àquela equação que eu mostrei lá para você lá no comecinho. O que tem que maximizar? O coeficiente piezoelétrico, tem que diminuir a permissividade, as constantes elásticas também tem que mexer nelas, não sei o quê. Tem que aumentar o coeficiente piezomagnético, a fase magnetoelétrica, aliás, da fase magnética, tudo isso. Agora, condutividade da fase magnética, a gente viu isso alguma vez? Não viu, mas essa condutividade afeta
indiretamente a nossa permissividade elétrica. Então, isso é um grau de liberdade mais quando a gente vai a desenhar e quando a gente vai procurar uma fase boa para ter um compósito magneto-elétrico, ok? Então, bom, isso que a gente, nesse trabalho, em princípio, fez. E, por último, para terminar esta parte daqui, a gente fez as multicamadas. Aqui, para a gente chegar nessa configuração, a gente teve que ter as fitas. Lembra que essa foto eu mostrei para vocês lá atrás? Então, são fitas mesmo, material, para fazer uma fita. Se quer, a gente tem um processamento coloidal, a gente precisa ter a nossa cerâmica em uma forma de suspensão coloidal. O que é uma suspensão coloidal? Imaginem, principio uma suspensão. Não, será uma suspensão. A cerâmica ela vai estar diluída, não vai estar diluída, vai estar suspensa dentro de alguma solução. Nesse caso, a gente usa água, porque como trabalhamos com materiais ecológicos, a gente preferiu a água, se possível, não? Sempre é melhor. E então, a gente faz a suspensão e controla a viscosidade da suspensão, tá? Para a gente poder obter as fitas. Então, imaginem uma analogia com a manteiga. Imagina uma manteiga um pouquinho mais mole. Então, o material tem que ficar nessa textura da manteiga. Aí você passa uma faca em cima dessa manteiga, assim, passa em cima do pão e deixa secar a camada de manteiga que você vai a formar. Quando estiver bem seca, você tira essa camada, e essa camada de manteiga ela fica flexível. Tá? É uma fita. Beleza? E uma vez que a gente tem essas fitas, a gente pode laminar, ou seja, fazer uma compactação de várias fitas e incluso alternar com materiais diferentes. Tá? Só que para a gente ter isso aí, tem todo esse processamento coloidal, é toda uma área de conhecimento. A gente não tinha essa experiência nisso. Mas, por sorte, a gente teve a possibilidade de ter a ajuda do professor Rodrigo Moreno, do ICB, da Instituto de Cerâmica e Vidro de Madrid, que ele é um dos maiores especialistas nesse processamento coloidal, para fazer não tanto cerâmica, por vários tipos de processamento coloidal, não? E ele nos ajudou e a gente conseguiu, a gente fez, nós fizemos, mas ele nos ajudou, nos dava a dica para onde que tínhamos que ir. E conseguimos obter essas multicamadas. A gente pode ver aqui, quando a gente tem uma multicamada, aqui um dos melhores piezoeléctricos que ficou com a cerâmica de manganeso, tá? A cerâmica dopada com manganeso, ferrita com manganeso. A gente pode ver que para a mesma proporção, esse R que aparece aqui é a proporção da fase piezoeléctrica. Para a mesma proporção da fase piezoeléctrica, nós temos, que no caso da tricamada, esta figura abaixo para a tricamada, aproximadamente 3 ou 4 milivolts por centímetro sobre o oeste, quanto aqui na multicamada tem praticamente 30, aumenta 10 vezes o valor, tá? Mas uma outra coisa interessante é que o campo magnético aqui, que eu dou máximo, a gente consegue diminuir bastante no caso da camada, da multicamada, que é a tricamada. Olha aqui. Aqui no caso da a mesma proporção da fase piezoelétrica, a gente tem em torno de 1,5 praticamente. Aqui estamos em torno de meio. Então a gente diminuiu meio, não? 2, aqui em torno de 2, não? Está em torno de 2, aqui em torno de meio. Então a gente consegue diminuir bastante esse campo magnético, onde ocorre o máximo do coeficiente magnetoelétrico. Lembra, esse campo magnético que a gente coloca aqui embaixo é aquele DC que eu mostrei para vocês lá na configuração da medida, tá? Então, isso é extremamente desejável. A gente lá no artigo, a gente explica por que isso acontece, tudo. Se você tiver curiosidade, pode ir lá e dar uma olhada. Mas é extremamente desejável do ponto de vista de aplicações, não? É muito mais fácil você obter o efeito com um campo magnético pequenininho que não ter que colocar um campo magnético bem grande, certo? Então, com isso a gente acaba aqui mais ou menos essa parte aqui do efeito magnetoelétrico. E por último, gostaria de entrar em um outro trabalho que a gente está fazendo, está desenvolvendo ainda, não? Mas que já tem feito alguma coisa, que está relacionado com o trabalho parte do trabalho do mestrado e, aliás, com o trabalho de mestrado e parte do trabalho de doutorado, agora meu atual aluno de doutorado, Jonathan, ok? E com colaboração com pessoal do grupo também Cerâmica e Vidro, mas esse caso é outro grupo, não é de Madrid, e um outro grupo aqui da Universidade Politécnica de Catalunha. A gente está trabalhando em conjunto com este fenômeno. O que a gente estuda nesse último exemplo que quero passar para vocês? A gente estuda material ferroelétrico, também ecológico, nesse caso titanato de bário, que é Existem 3 matrizes de materiais livres de chumbo, que chamam, o ecológicos, materiais ferroeléctricos, porque são baseados em titanato de bário, os que são baseados em BNT e os que são baseados em KNN. Aqui eu les coloquei um exemplo de cada um, tá? Primeiro falei de BNT, depois de KNN, e agora estamos falando de titanato de bário. Então,
vamos a ter tirato de vários, certo? E o que acontece? A gente aplicar luz nesse material, a gente consegue modificar, de certa forma, as propriedades elétricas e piezoelétricas. Okay? Esse é um fenômeno muito novo, muito raro, isso não se conhecia até faz pouco tempo, a gente está aplicando uma luz, quando eu falo luz aqui, uma luz de baixa intensidade, praticamente um pouquinho mais que uma canetinha dessa apontadora laser, a gente consegue modificar as propriedades do material. Bom, primeiro a ver esse fenômeno foram o pessoal do grupo do ICB que comentei com vocês, em 2015, então bem recente, certo? Eles viram que ele conseguia movimentar paredes de domínio ferroelétricos quando aplicavam luz. O que é paredes de domínio ferroelétrico? Para quem não está acostumado com essa terminologia, os materiais ferroelétricos eles apresentam dipolinhos lá permanentes dentro da sua estrutura. Certo? Esse dipolo ele se junta em regiões do material onde todos os dipolos estão orientados na mesma direção. Certo? Então, se tiver uma outra região onde eles estão orientados em outra direção, então isso é o que a gente chama de domínio. Então, a gente vai ter um domínio com todos os dipolos em uma única direção e outro domínio com todos os dipolos em outra direção. E por aí vai. Não? Mais ou menos isso é o que a gente chama de domínios. A parede de domínio não é nada mais e nada menos que a interface entre os dois. Quando eu tenho um domínio que está assim, outro domínio, por exemplo, que está assim, certo? Essa interface entre os dois aqui é a parede de domínio. Tá? Então, geralmente para movimentar a parede de domínio em material ferroelétrico não é tão fácil assim. Então, foi bem inusitado essa pesquisa aqui, que com uma luz de baixa potência assim, a gente conseguiu modificar essas propriedades de material ferroelétrico. Okay? Então, não são modificados. Bueno, a gente sabe que a propriedade principal de um material ferroelétrico é a sua polarização, certo? Se a gente conseguir modificar a parede de domínio, certo? Que era, digamos, que é a fronteira entre onde muda a direção da polarização do material, então se a gente consegue movimentar essa parede, a gente modifica a polarização macroscópica do material. E se modificamos a polarização macroscópica do material, a gente, em princípio, deve modificar as propriedades que vêm dessa polarização. Por exemplo, a permissividade elétrica, que é DPD, variação de polarização com respeito ao campo elétrico, não? E isso é o que acontece, de fato. Eles descobriram que quando você colocava a luz ou tirava a luz, você podia modificar essa permissividade elétrica, mas não só modificar, você também podia sintonizar, digamos assim, não era só um on-off, você se colocava um pouquinho de intensidade, aqui com respeito à intensidade da luz, não? Se colocava, ia aumentando gradativamente essa intensidade, você conseguia ir aumentando, a mudança da permissividade ia aumentando também. Okay? Isso é extremamente importante hoje em dia. Imagina você ter um dispositivo que você consiga modificar uma propriedade de longe, com aplicar uma luz, na era de contactless, sem contato. Né? Então, bom, também foram lá para os efeitos piezoelétricos, digamos que é como um piezoelétrico, ¿no? Também foram a ver a deformação em função do campo elétrico. A gente sabe que los ferroelétricos também, a deformação está relacionada com a polarização do material também, então deveria modificar-se, modifica mesmo. Não só modifica, como também pode ser sintonizada, digamos, a deformação em função da luz, da intensidade da luz. Então a gente tem um efeito aqui, esse é um fenômeno super interessante para aplicações, tanto do ponto de vista aqui nanoatuadores, como para nanocapacitores, por aí vai, certo? Então, você pode ver até pela qualidade das publicações que eles conseguiram com a descoberta desse fenômeno, tá? E a descoberta dessas propriedades que variam com esse fenômeno. Mas, um problema, até aqui, tudo perfeito, mas aqui começaram as dúvidas, certo? Primeira dúvida, certo? Os próprios autores que descubrieron el efecto ya tenían imaginado que ese efecto podría estar relacionado con la presencia de paredes de dominio cargadas no titanato de bario. O material titanato de bario, ele apresenta configurações de domínio ferroelétrico de 90 graus, onde converge, alguns deles, converge a polarização. Lembre-se que a polarização está representada aqui por uma flecha, ela vai de menos para mais. Tá? Então, aqui nesse caso, você teria um acúmulo de carga positiva, porque a própria estrutura do material faz com que se acumule carga positiva nessa região da interface entre esses dois domínios. É o que a gente chama de parede de domínio carregado. Tá? Então, os autores eles imaginavam que esse processo podia estar relacionado com a presença dessas paredes de domínio carregadas, que isso acontece quando tem domínios de 90 graus, ou seja, esses domínios que estão assim, de 90, não? Mas não tinha nenhuma comprovação científica disso, só tinha
percepção de que realmente isso poderia estar relacionado, tá? Por outro lado, se a gente voltar atrás, que eu esqueci de falar para vocês, todas essas pesquisas aqui foram realizadas em materiais monocristalinos, tá? Materiais monocristalinos de titanato de bário. Então, eu já falei para vocês lá atrás que as cerâmicas são aquelas meninas lindas da indústria. O material monocristalino é difícil de você colocar em escala industrial, porque o processo de obtenção é muito mais demorado, você não consegue controlar bem a forma do material e outras coisas que eu já comentei com vocês lá atrás, tá? Então, será que é possível ter esse fenômeno também em cerâmicas? Então, não sabia. Será que tem outras propriedades físicas que também mudam quando a gente coloca luz? Já eles tinham visto já a permissividade elétrica e deformação. Será que tem alguma outra propriedade que muda também? Certo? E a pergunta que ninguém quer calar. Qual é o fenômeno físico atrás de tudo isso? Né? Está muito bom. O fenômeno, desde o ponto de vista tecnológico, é fantástico. Agora, o que está acontecendo lá dentro do material? Certo? Bom, aqui é onde entramos nós, em colaboração com esses grupos, e o primeiro que a gente fez, que esto aqui é parte do trabalho de mestrado de Jonathan, e parte do doutorado também. Jonathan incluso viajou lá para a Espanha, e está fazendo algumas caracterizações da cerâmica também. A gente fez cerâmica com dois tamanhos de grãos diferentes. Tamanho grão bem pequenininho e um tamanho relativamente grande. Por quê? É bem conhecido na literatura que cerâmicas com grão pequeno, eles não apresentam domínios de 90 graus. Dentro da configuração de domínio desse grão pequenininho, eles não conseguem ter domínio de 90 graus. Provavelmente, se não tem domínio de 90, não vão ter parede de domínio carregado. Certo? Cerâmicas com grau grande podem. Então, a gente fez essas cerâmicas. Na realidade, sempre eu coloco os resultados finais, mas sempre até chegar na cerâmica certa, isso demora bastante tempo. Né? Então, conseguimos ter a cerâmica como a gente queria, fizemos todas as caracterizações aqui da cerâmica e, de fato, a gente comprovou que a cerâmica de grão pequeno não tem domínio de 90 graus. O sea, quando falo de 90 graus, é que a direção entre uma e outra é 90 graus, certo? E a cerâmica de grão grande sí tinha esse domínio, configuração de domínios de 90 graus. Então, pronto, começamos a fazer todas essas caracterizações que eles fazem, que eles fizeram nos monocristais. A gente viu que sim, na cerâmica grande, que tem domínio de 90 graus, aí então você vai efeito perfeito. Só que na cerâmica que tem o domínio pequeno, não. Você vai nada, você não vê nenhuma mudança, digamos, da propriedade. A propriedade, aqui no caso da deformação, com intensidade da luz. E aqui, a mesma coisa, sintonizável. Okay? A gente pode ir, colocar um pouquinho mais de intensidade, aumenta a deformação. Beleza? No caso da permissividade elétrica, também a gente fez a caracterização e a gente também viu que ocorre na cerâmica, não? Na cerâmica com grau grande, na cerâmica com grau pequeno não ocorre o fenômeno, certo? E também sintonizado. Bom, até aqui, daquelas perguntas, aquelas dúvidas que nós tínhamos lá no começo, que eu falei para você que tinha depois que se descobriu tudo isso, a gente, pelo menos, uma a gente conseguiu tirar. O fenômeno é possível ver na cerâmica? A cerâmica tem que ter grão grande, mas se tem um grão grande, a gente consegue ter o fenômeno em matéria cerâmica. Isso, do ponto de vista tecnológico, já é extremamente importante, certo? Agora, será que as paredes de domínio carregadas são responsáveis ou elas têm a ver com esse efeito? A gente não pode categoricamente falar que sim, mas a gente sabe que no material que não tem parede de domínio carregada, não tem o efeito. Então, essa aí é uma evidência mais que são elas responsáveis, ok? Bom, do ponto de vista das outras duas questões que estavam abertas lá, que eu coloquei para vocês, a gente já hoje temos evidências experimentais. O Jonathan, que é o que está trabalhando aí, também com a colaboração do professor Paulo Sérgio, a gente tem evidências experimentais que sim, existem outras propriedades físicas que cambiam com a luz, okay? Já sabemos quais são, evidentemente, né? E com respeito à modelagem, a física envolvida, claro que a gente não pode falar, não, já sabemos tudo o que está acontecendo, é algo que estamos construindo, mas já temos praticamente certeza, assim, 90% de certeza de fenomenologia que está envolvida atrás desse fenômeno, ok? Então, mais ou menos isso, tentei falar, desculpem aí, às vezes se me demorei um pouco, se falei muito rápido, mas de forma geral é isso que a gente faz, certo? A gente que faz com nossos materiais funcionais, que a gente trabalha nessa linha aí, e, em princípio, muito obrigado a todos vocês pela presença e pela atenção.